portugueses habitantes aqui na zona de Orleão perguntam ao Sr. Deputado porque é que a questão da onda curta ainda não fez parte de um consenso político da parte dos três partidos, Bloco de Esquerda, Partido Socialista e Partido Comunista, para que seja reativada a onda curta. Bom, esses três partidos têm defendido a reposição das emissões em onda curta. E aquilo que ainda não aconteceu da parte do Governo foi, de facto, tomar a decisão de repor as emissões em onda curta. E isto é lamentável porque o Governo tem-se escudado atrás de um estudo que deveria ter sido feito para verificar a viabilidade da onda curta, e a verdade é que não houve estudo nenhum. E, portanto, o Governo tomou uma decisão que, aparentemente, ainda não há nenhuma conclusão definitiva, mas aquilo que se pretende, acima de tudo, é que o Governo reponha as emissões em onda curta porque elas prestam um serviço público de grande importância para as nossas comunidades que estão espalhadas um pouco por todo o mundo. E não se trata de não haver consenso à esquerda, todos os partidos têm defendido isso, todos os partidos de esquerda. Eu tenho defendido nesta legislatura como defendi na anterior legislatura, e o Governo não se pode escudar atrás de um estudo que deveria servir de parâmetro para avaliar se as emissões deveriam ou não continuar, porque a realidade é que isso acabou, percebemos agora, por ser apenas um pretexto para uma intenção do Governo, que é desfazer-se de um instrumento que tem de afirmação da língua portuguesa, da cultura portuguesa, de Portugal, de uma forma de contacto com todos os lusofalantes e por uma questão de natureza economicista que não tem qualquer sentido. A reativação das emissões em língua portuguesa através da onda curta deveria ser imediata. Ou pensa que será necessário ainda alguns meses de estudo para saber? Não há nada a estudar. A única coisa que há, ou bem o Governo apresenta um estudo que comprove que a onda curta deve ser fechada, ou então a única obrigação que tem é de reativar imediatamente as emissões em onda curta. Agora, não pode estar a enganar as pessoas dizendo que, escudando-se num estudo que no fundo não vai utilizar para vir a tomar uma decisão que era uma decisão que estava previamente tomada. Isso não faz nenhum sentido. E, além do mais, uma tomada de decisão dessa natureza atingiria, em primeiro lugar, as comunidades portuguesas e todos os lusofalantes que estão espalhados pelo mundo. O Sr. Deputado, nas deslocações que tem feito através da Europa e com as diferentes comunidades, tem focado essa realidade da onda curta? Sempre que é oportuno, eu falo na necessidade de o Governo reativar as emissões em onda curta, porque se trata de um serviço público importante e se trata de uma forma importante de manter uma ligação com comunidades portuguesas e lusofalantes que estão mais dispersos pelo mundo e que não têm outras formas de ter esse contacto com a língua portuguesa e com a cultura portuguesa e com as notícias que vêm do nosso país. É uma questão antiga. A questão da RTP Internacional é uma questão antiga e eu, tanto nesta legislatura como na anterior legislatura, tenho defendido uma reforma total da RTP Internacional, tanto do ponto de vista editorial, como do ponto de vista administrativo e do ponto de vista financeiro. A verdade é que a RTP Internacional tem vindo a perder terreno relativamente a outros órgãos de comunicação social internacional, canais internacionais, quer nacionais, quer mesmo internacionais. O nosso cristalizou no tempo. E, portanto, não honra a ligação que deve ser estabelecida com as nossas comunidades, o tipo de programação que a RTP Internacional tem, portanto, dirigida aos vários continentes. Além do mais, um instrumento como um canal internacional é um instrumento poderosíssimo e muito valioso para a afirmação de Portugal.
não só por questões da afirmação da língua e da cultura, mas para a afirmação de Portugal e de uma certa imagem de Portugal, da forma como Portugal vê o mundo. É uma forma de contacto com as comunidades, no sentido de potenciar, inclusivamente, as relações económicas ou uma certa pedagogia que é necessário haver, uma certa participação cívica, uma certa necessidade de se manter viva a língua portuguesa, e a forma como a administração da RTP tem mantido a RTP Internacional tem sido verdadeiramente escandalosa, porque tem sido desprezada, acaba por ser uma espécie de depósito de programas sem qualquer critério, sem que as comunidades sejam representadas, sem que elas possam também ver-se a si próprias em todo o esforço que fazem de afirmação nos diferentes países onde estão espalhados pelo mundo. Mas gostaria de dizer aqui, relativamente a este aspecto, que eu sempre defendi uma reforma da RTP Internacional como um instrumento de afirmação de Portugal e de ligação privilegiada às nossas comunidades, mas não aceito que um secretário de Estado, como o secretário de Estado José Cesário, disse recentemente numa entrevista à Luz ao Jornal, que venha dizer que a programação da RTP Internacional é lamentável e que isso só se resolve com a privatização total ou parcial do canal. O que é lamentável é a decisão, é a declaração do Sr. Secretário de Estado. Porque quando se tem a obrigação de estar a fazer a gestão de um setor do Estado, em que a governação pode ter uma intervenção direta, pode e neste caso deve, a obrigação que ele tem, que neste caso o Governo tem, é de não queixar-se e dizer então vamos entregar a privados, mas intervir de forma a que o conteúdo de serviço público, de uma programação de qualidade dirigida às nossas comunidades, possa fazer parte integrante do canal internacional. E até porque o Sr. Secretário de Estado deveria também explicar e deveria comprovar qual é o modelo, em primeiro lugar explicar qual é o modelo que pretende para a RTP Internacional na mão de privados. E depois deveria explicar qual é o tipo de intervenção que tem tido no sentido de alterar os conteúdos e a própria estrutura da programação. E isso é que deve ser a função do governante, não apenas lamentar-se de uma coisa sobre a qual deveria ter uma responsabilidade de a melhorar diretamente. Isso diz respeito não somente à RTPI, como à RDPI, em termos de programação para as comunidades portuguesas, em termos de entrevistas, em termos de como é que se diz, de vida desses imigrantes, qual é a análise que eles fazem, aquilo que eles podiam fazer em favor de Portugal, etc. Ora, mesmo na RDPI, não é isso. O senhor deputado pensa que tem que ir mais longe? Não, a RDP Internacional até tem uma vertente mais virada em termos informativos para as comunidades portuguesas do que tem a RTP Internacional. A RDP faz alguns debates, faz algumas entrevistas de vez em quando e tem uma preocupação, sobretudo a nível informativo, que a RTP Internacional não tem. E, portanto, a honra seja feita à RDP Internacional. Porque a questão do debate político na RTP Internacional é de grande importância. É de grande importância porque não se pode estar também a desvalorizar não só a política, como também os representantes dos portugueses no estrangeiro. Porque é uma forma, o debate político não passa só pela representação da Assembleia da República, mas ela é essencial, mas tem a ver também com o debate político que é necessário em termos de participação cívica para os cidadãos. E aí a RTP Internacional também falha redondamente quando, sobretudo relativamente à Europa, onde os portugueses que fazem parte, portanto, os portugueses que vivem em países da União Europeia, são chamados a participar ativamente para o seu bem também e para o bem de toda a comunidade. E a RTP Internacional tem tido um papel nulo também neste aspecto e isso também não é aceitável.